Salve galera, bem-vindos a mais um episódio de Viagens Iraculares. E o convite de hoje, em tom inverno, é para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse processo de descriminalização do uso individual de cannabis. E na história de hoje, o que eu gostaria de relembrá-los enquanto eu preparo a nossa flor é a forma com a qual nós chegamos a essa condição. Você por acaso sabia que o cânhamo é uma indústria que antecedeu a do algodão? Você por acaso sabia que quem trouxe a erva para o nosso Brasil é o povo negro? Você por acaso sabia que a economia e a cultura do nosso país é constituída por poucos? Parece um pouco óbvio falar isso, mas o que eu estou tentando dizer é que para a gente chegar na criminalização de uma planta, a gente teve muitas condições históricas que reforçaram a ideia de que quem tem poder decide por todos. Existe uma ferramenta com a qual eu gosto de trabalhar, coletiva, que chama sociocracia. O poder dos pares. Da sociocracia, a gente não fala de verticalização e nem de horizontalidade, a gente fala de relevos. A gente fala sobre quem tem expertise, propriedade sobre algo, poder desenvolver alguma pauta e o núcleo de centro vazio, onde os representantes de cada célula daquilo que é a identidade de cada parte contribui para a reflexão de quem tem propriedade. O que significa isso? Nem todos têm domínio sobre tudo e nem todos vão ter um poder de fala igual. Isso significa que o poder ele é distribuído a partir de um lugar de confiança, onde a equivalência e a eficácia se dá quando a coragem e a consideração estão em equilíbrio. Onde você já viu isso? Me conta. Porque a verdade é que esse tipo de temática não é debatida com frequência. E essa ferramenta mesmo, a versão 2.0 com a qual eu trabalho, é uma ferramenta que poucos coletivos se apropriaram, porque todo mundo está muito habituado de alguém dizer, de alguém estudar e de alguém determinar. Logo, o que o Congresso Brasileiro vem fazendo é avaliando todas as condições históricas, científicas e sociais que envolvem o quanto a criminalização da erva no país trouxe muitos desconfortos, muitas situações de violência e muitas decisões equivocadíssimas sobre o que é segurança e saúde públicas. Agora, enquanto eu viro meu back, pensa aí, quantas vezes você, enquanto usuário, se deu a oportunidade de questionar alguém ignorante sobre qual é a origem da criminalização e como agora, que nós temos o direito, mesmo fazendo trabalhos voluntários, e só com 6 pezinhos, ou 60 gramas, ou melhor, 30, eu já querendo multiplicar, nós podemos ser considerados apenas usuários. É, meu irmão, não vem sendo fácil não. E eu sou uma moça de classe média, branca, falando sobre o quanto a compensação histórica e a reparação é necessária para que aqueles que estão lá enclausurados possam ter a oportunidade de reintegrar-se à sociedade num lugar e numa anistia onde nós, como comunidade, temos que incluí-los novamente naquilo que era de direito. O direito de ser usuário, o direito de ser visto como uma figura que tem autonomia e tem oportunidade de acessar uma consciência que traduza o tipo de liberdade que todo viajante de si, psiconauta, pode se proporcionar. Então vamos lá, na intenção da clareza. Eu convido você a estudar comigo esse campo de possibilidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que acabou de acontecer, o que está acontecendo e o que está por vir. E como a intenção é a clareza, eu vou pedir para você poder acionar o teu eu interior para ouvir de si mesmo como você pode contribuir
para que esse processo de descriminalização possa ter como consequência uma regularização e um mercado que esteja não só a favor das grandes empresas e farmácias, mas esteja à disposição da comunidade para que todo mundo possa plantar e colher mais do que 6 pés, mais do que 30 gramas, mas aquilo que for justo e necessário para a sua qualidade de vida. Afinal, o que é qualidade de vida para você? Então adentramos aqui ao campo das possibilidades com o Tarot Sutra. Hoje eu quero falar sobre como o nosso lugar de autoridade interna pode nos proporcionar recursos para fortalecer aquilo que é uma identidade pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quem é você na fila do SUS? Se a cannabis for disponível no SUS, você vai querer receita médica? Se a cannabis for disponível nas farmácias, você vai querer perguntar para o farmacêutico o quanto te cabe para sua dor de cabeça? Se a cannabis for fornecida por grandes empresas e regularizada de forma só que os grandes mercados possam se apropriar, você vai querer assinar um contrato com uma empresa quando você tem uma semente guardada no seu armário? Eu convido você agora então para pensar o que vinha antes comigo, o que está acontecendo, o que está por vir, a partir dessa clareza. E, antes de qualquer coisa, lembre-se, tudo que vier aqui não é só sobre mim e sobre você, é sobre toda a comunidade brasileira. Vamos lá, produção! Então vamos lá. Uma carta para o passado. Uma carta para o presente. E uma carta para o futuro próximo. Me parece que a gente vem plantando e colhendo insatisfações. Esse 7 de ouros aqui vai dizer que para a gente conseguir, de fato, se sentir legitimado enquanto usuários, não é só sobre o que eu tenho de conhecimento, mas sobre o que esse conhecimento faz quando eu compartilho com outras pessoas para terem autonomia na produção do seu próprio medicamento. Sabe que foram as mães que colocaram isso em pauta com seus filhos autistas, com epilepsia, com doenças que são condições crônicas, que não existem outros medicamentos que reduzem os danos e trazem a qualidade de vida que só a cannabis é que faz. Então pensa, não é só sobre aquela mãe que conseguiu investir R$8.000 para o seu habeas corpus para garantir que a epilepsia refratária da sua filha não fosse uma condição a cada minuto. Então não é só sobre o direito individual, é sobre todo um conjunto de forças que têm que estar a favor do que é o nosso direito enquanto sociedade. É nosso, não só de quem pode pagar por isso. E aí a gente vai para o presente, e o presente é ainda mais curioso, porque o 9 de espadas vai dizer que angústia que não foram sanadas todas as nossas inflamações no sistema penitenciário, no sistema de saúde, no sistema educacional, para que a gente tenha uma cultura de regeneração. Para que a gente olhe para todos aqueles que estão ali atrás das grades, muito provavelmente, e com certeza em sua grande maioria, homens de periferia, negros, que tinham como captação de recursos de sobrevivência o meio da guerra às drogas. E por que eu falo meio da guerra às drogas? Porque todo um sistema foi feito para oprimir as diferentes classes, ainda que os homens brancos e com colarinho estejam aí transitando com helicópteros com cocaína, a pauta ainda segue sendo o aviãozinho do menino ali que está querendo ter um pouquinho de recurso para comprar o tênis Nike que ele viu na televisão. Então a gente precisa lembrar que a angústia agora é que não é só sobre quem tem a oportunidade, a semente, o solo e a descrição fazer o seu próprio plantio individual. É sobre toda uma história que
que segue sendo inflamada, opressora e violenta para muitas famílias desse Brasil. Então a gente comemora até a página 2 para a gente seguir a batalha e a militância de fazer disso um direito social, um direito que as políticas públicas, que o Sistema Único de Saúde, que as farmácias vivas e todos os projetos que dialogam com a comunidade possam, numa educação popular em saúde, constituir a realidade que nós queremos para todos. Então o momento ainda é de muita reflexão. Então você aí, canabista, fica atento, porque tem algo que só você também pode fazer na comunidade a qual você pertence. E o que está por vir, o 2 de espadas, quer dizer, tem coisas que ainda estão sendo elaboradas. Então, precisamos estar dentro dos nossos lugares de privilégio ou de opressão, estarmos com os nossos afins, para que a gente possa colocar nossa energia de vida e de ação naquilo que vai ser construtivo para uma condição que vai ser de um impacto e uma transformação da realidade que a gente vive hoje. Em breve temos a Expo Cannabis, Tantranabis estará lá, trazendo as terapias holísticas, falando com a comunidade investidora, com figuras que estão de diferentes lugares investindo em si para essa planta de poder ser uma planta socialmente, publicitariamente exposta como uma escolha, mais uma há milênios. Mas não é só sobre isso. Mais uma vez, a gente tem que estar fazendo o nosso trabalho interno e estar trabalhando com situações e condições onde a gente reduz danos, onde a gente promove políticas que vão ser de educação, de inclusão, de reintegração daqueles que foram condenados, daqueles que seguem sendo estigmatizados e de toda uma comunidade que não fala só sobre cannabis, não, mas sobre qualquer substância que expande ou altera a consciência e é considerado ilegal, um crime e socialmente inaceitável. Então vamos olhar para isso, porque o futuro próximo vai pedir para nós uma autoridade interna, uma reflexão sobre o que você pode fazer para contribuir naquilo que te cabe também. E para fechar o nosso circuito, a gente dá uma olhada no que essa relação passado, presente e futuro dessa pauta de descriminalização do porte individual de cannabis nos traz. E a graceza do 9 de ouros fala que a partir daí conseguiríamos construir um jardim que traz verdadeiro contentamento. Se eu, você e todos nós podemos, aí sim você tem uma luta vencida. Aí sim você tem uma bandeira para hastear pelos povos que vieram antes, pela comunidade do agora e por aqueles que vão construir narrativas e projetos que a gente nem consegue imaginar ainda com a cannabis ativa. Então fique atento, companheiro, porque se essa história chegou até você, provavelmente é porque também te cabe caminhar comigo. Beijos canábicos nessa pílula de hoje, para que o teu inverno receba um pouquinho, só um pouquinho, do nosso sopro.